Pronto. Pessoal, aqui estamos então para mais uma aula, né, da Safadeza, esse livro Pentateuco. Estamos estudando aqui o Pentateuco e nós estamos falando sobre a lei de Moisés, né? Então, só recapitulando, na nossa última aula, nós falamos sobre as considerações preliminares do Êxodo. Eu gravei um vídeo à parte, mandei para vocês. Quem assistiu aqui sobre as 10 pragas? Isso, então depois vocês assistam, né? E nós temos agora a questão da travessia do Mar Vermelho, né? A partir do Mar Vermelho, nós estudaremos aqui a lei como algo dado por Deus. Então vamos lá. O povo ele é liberto ali do cativeiro egípcio. Nós vemos que eles saem pela mão poderosa de Deus, né? Eles não saem como pela mão do homem, pela mão de Moisés. Quem liberta o povo do cativeiro é Deus. É Deus que liberta o povo do cativeiro egípcio, né? A travessia do Mar Vermelho, ela é um milagre. E eu queria saber se alguém mais, eu até perguntei ontem lá na sede, e eu queria saber se alguém mais já fez isso, né? Que eu fiz, e vez ou outra eu faço, tá? Quer ir assim na praia, olhar o mar e falar, Deus, o Senhor podia abrir esse mar aqui para eu ter a sensação de andar por entre as águas. Alguém mais já fez isso? Ou eu sou o único que, que tenho esses sonhos aí de essas coisas? Agora você imagina aquele povo atravessando em terra seca, né? É muito interessante que o mar em terra seca, conforme narra capítulo 14, versículo 21 de Êxodo, né? Ele encontra um paralelo à criação que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, onde água e terra são separados, né? Então, o ato de salvação do Senhor, Deus, na libertação dos israelitas ali do Egito, é um ato de recriação. Em que sentido? Porque por meio desse povo que está saindo agora do Egito, Deus dará leis, Deus conceberá e preservará a fim de que venha o Messias, né? A fim de que venha o Messias para nos salvar, né? A descrição ela que nós temos da travessia do Mar Vermelho, né? ela é, ela é incompatível, né? Ela é incompatível com uma ideia que alguns colocam de que o povo atravessou em uma parte rasa do Mar Vermelho. Por quê? Porque no capítulo 14, versículo 22, fala de águas ficando como muros. Ou seja, o povo atravessa mesmo, literalmente, no meio do mar, né? O Senhor está combatendo por eles. E é interessante, muito interessante, que uma vez eu estava vendo um bate-papo, um debate entre um pastor e um cientista ateu. E o cientista, ele querendo dar uma explicação para a questão do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, e ele disse o seguinte, que no Mar Vermelho há uma parte que em determinado momento do ano, devido aos fortes ventos, fica tão seco que dá para você atravessar com águas tipo no tornozelo. E aí, o cientista olhou para o pastor e falou, e agora? Agora eu te peguei, né? Porque contra isso não tem fatos.
Mas assim, gente, quem acredita no que Deus faz, acredita, né? E o pastor respondeu assim, falou, olha, isso me faz ver ainda mais o poder do meu Deus. Aí o ateu olhou e falou, mas como assim o poder do seu Deus? Eu estou refutando o que a Bíblia diz. E aí ele respondeu, então, se eles atravessaram em uma parte que era tão rasa, a ponto das águas nem cobrir o tornozelo, como você está falando, eu vejo ainda mais o poder do meu Deus, que de forma instantânea trouxe as águas que pertencem àquele lugar, ou seja, fez a maré subir de forma instantânea a fim de matar os egípcios afogados. E o ateu lá, o cientista, ficou sem resposta. Então, assim, pessoal, qualquer narrativa que fuja de uma travessia não é incompatível com o texto, né? E o versículo 27, e aí uma coisa muito interessante, tá, para vocês entenderem. O Êxodo vai espelhar muito sempre o livro do Gênesis. Moisés tem muito disso. Na verdade, a literatura judaica. Quando você lê o Apocalipse, ele é uma resposta, ou ele espelha muito o Antigo Testamento, conforme nós vimos no livro, quando estudamos o Apocalipse. O Êxodo, ele vai fazer muito isso em relação ao Gênesis. Então, veja só, versículo 21 do capítulo 14, o mar em terra seca. Aonde que nós encontramos um paralelo, ou uma remontação? Remonta à criação lá de Gênesis 9, 1, 9 e 10, capítulo 1, versículo 9 e 10, mostrando e trazendo a ideia de que aquela travessia em terra seca era não só um ato de salvação, mas um ato de recriação. O versículo 27 vai dizer que as águas que Moisés estende a o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Aonde que isso remonta? Isso remonta ao dilúvio, à história do dilúvio, que também foi a destruição de uma sociedade corrompida e violenta. Agora Deus está fazendo o mesmo com a liderança egípcia, que era opressora e que tinha desafiado o poder do nosso Deus, né? Então, é muito interessante que olha outra situação. O texto faz um paralelo, né, com a morte do exército egípcio e o juízo das pragas. Por quê? Olha o que diz o versículo 30 do capítulo 14. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. Isso acontece com a praga dos gafanhotos, né? Por quê? Porque os gafanhotos são lançados no mar. Capítulo 10, versículo 19 de Êxodo. Olha o que vai dizer. Vocês podem anotar e depois vocês vão lendo. Ó. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo que levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O que o capítulo 14 agora, falando dos egípcios, vai nos dizer? Que não restou nenhum egípcio das lideranças que perseguiram vivo, todos morreram no mar. Então veja que em todo tempo, Moisés ele está querendo demonstrar que a mão de Deus, né, a mão do Senhor, libertou aquele povo, né? Saindo do Egito, o povo começa a sua jornada no deserto, e junto com a sua jornada vem os desafios, né? É interessante que o povo canta, o povo adora ao Senhor, mas logo, né? Logo, após a dança de Miriam, as águas amargas, vem a murmuração. Após as águas amargas, né? No capítulo 15, versículos 22 a 27, no capítulo 16 nós temos um povo idealizando o Egito como uma terra perfeita.
O povo tem uma nostalgia do Egito, né? E é interessante que o versículo 16 vai falar assim, né? Quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Veja que o povo, eles estão saudosistas por uma posição, uma situação de escravo, né? O povo, você veja que Deus, ele vai ter que trabalhar as pragas, né, as pragas que foram enviadas ali no Egito, além de trabalhar, de mostrar o seu juízo para os egípcios, era uma forma que Deus estava usando para trabalhar na fé do povo de Israel. No entanto, o que, que nós vemos? Nós vemos, né, o, o Senhor, né, o Senhor trabalhando também na fé do povo de Israel. Agora, o povo liberto, Deus, ele não somente teria que trabalhar na fé do povo, agora Deus ia ter que trabalhar na mentalidade. Por quê? Porque esse povo, né, é um povo que agora está livre, mas a mentalidade ainda é de escravo, né? E isso é muito triste, pessoal. Quando a pessoa ela tem liberdade, mas ela mentalmente ela é escrava, né? Eu acho que vocês é, deve ter ou deve conhecer alguém que seja assim, né? Alguém que, que é livre, alguém que tem uma condição potencial para se tornar aí ter uma situação favorável, no entanto, prefere viver em uma situação precária por causa da sua mentalidade de escravo. Era o que o povo agora estava enfrentando. E é muito interessante que nós vemos uma coisa, um paralelo. Nós vemos que José esteve no Egito, né? Esteve no Egito como, né? Esteve no Egito como como um escravo, mas tinha uma mentalidade de livre. Agora o povo sai do Egito, está livre, no entanto tem uma mentalidade de escravo, né? E aí vem uma questão para nós trabalharmos aqui. Qual que é a nossa mentalidade? É uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de livre, né? São essas coisas que nós precisamos pensar. Só que aí Deus, ele primeiro, ele vai prover uma água curada, uma água limpa, uma água que eles possam tomar, né? Depois, o Senhor vai prover o maná, esse maná que apontava para Cristo, né? Vai prover também codornizes, né? A fim deles comerem. Então, é, nós vemos que o Senhor estava diariamente cuidando deles, né? E também vamos ver depois, né? No capítulo 17, novamente o povo murmurando. Gente, imagina, o povo aqui estava questão de 3 meses. 3 meses. O povo só reclamando. Imagina, William, você é à frente de um povo que só reclama, né? Que só reclama, né? É bem é, interessante isso, né? É bem assim. Nós vemos que o povo sai do Egito, mas como diz, o Egito não sai do povo, né? E aí, o versículo é, 16:35 é muito interessante, que vai dizer que o povo ficou 40 anos, né, comendo é, o maná que o Senhor mandava
diariamente para eles, né? Então nós vemos que esse povo, eles estão agora também, mais uma vez, tomando lições acerca da grande mão do nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Pergunta? Legal, legal. Pessoal, depois de 3 meses após ali a saída do Egito, o povo enfim alcança o deserto do Sinai, né? Isso está registrado nas Escrituras, que o povo chega ali na parte sul da península do Sinai, né? Essa região era uma região conhecida por ter boa quantidade de água, né? É, assim, é bem interessante que, que nós vemos que, mesmo a região ali tendo uma boa quantidade de água, nós vemos o povo murmurando, né? Murmurando. Veja que este é o terceiro episódio de murmuração a respeito da saída deles. Então, eles murmuram por água, eles murmuram pelo alimento, né? Nós vemos que o povo essa insistência de Moisés em relatar a murmuração do povo só é uma forma de realçar a rebeldia daquela geração, né? Daquela geração que não entendeu o tamanho do milagre do nosso Deus, né? Não entendeu o tamanho do milagre do nosso Deus, ok? E aí, depois desse período andando ali no deserto, chegaram ao deserto do Sinai, que é um marco crucial. Por quê? Porque é neste local que Deus vai dar a revelação agora mais importante para Israel. Até mais importante do que Deus tinha feito até agora. Porque agora o Senhor dará fará uma aliança com o povo. Fará uma aliança com o povo. Né? Então, nós vemos o seguinte, que o versículo 19, capítulo 19, versículo 5, vai realçar o aspecto da aliança e realçar o aspecto de Israel como propriedade do Senhor, né? Do Senhor. Então, nós vemos o seguinte, né? Nós vemos que o Senhor agora vai, enfim, revelar o seu projeto para Israel. O versículo 16, o Senhor vai chamar Israel de uma nação de reino de sacerdotes. Veja que a proposta de Deus não é uma nação, né? Uma nação de reinos, de reis, mas reinos de sacerdotes. Por quê? Porque Israel, dentro desse plano do Senhor, né? É, eles, eles agora precisam entender que eles não são, Deus não os tirou, né? Deus não os tirou da terra do Egito para que eles ficassem, enriquecessem, né? Para que tentassem é, ser uma nação imperialista. Não. A proposta de Deus para Israel é que Israel eles fossem uma mediação, né? Uma nação que mostrasse o poder, a salvação e a graça de Deus, né? Então vale lembrar que esse papel de mediação, né, essa função foi dada a Adão. Por quê? Adão
ele é um tipo de um mediador, de um representante, mas ele falha, entendeu? Agora, por meio da descendência lá de Abraão, né? Veio Abraão, Isaac, Jacó, e agora essa nação, o Senhor agora tem em Israel um representante. E esse representante precisaria compreender qual era o papel dela dentro desse plano glorioso. E por isso nós chegamos nos 10 mandamentos, né? Ou nos mandamentos do Senhor, ok? Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Alguma pergunta? Legal, então vamos lá. Então Deus convoca Moisés ao Monte Sinai, e aí dentro desse evento de revelação, o Senhor pede para o povo se preparar. Por quê? Porque a lei não era só leis como as outras nações tinham, mas era um pacto, uma aliança divina. A lei deveria ser compreendida como um pacto divino, né? Como uma aliança entre o Senhor Deus, né? E os, os homens ali, no caso, o povo de Israel, ok? Então Deus instrui Israel a se santificar, a purificar-se. Por quê? Porque agora o povo tem um encontro com Deus, né? E essa preparação ritualística sublinhava a sacralidade da presença divina no Monte Sinai, né? E o Senhor, ele pega e começa, após o povo se santificar, ele vai agora começar a falar com esse povo. Mas vamos entender a natureza da aliança. Deus deu essas leis, essa, esse conjunto de leis, apenas para impor juízo, ou, ou apenas porque Deus precisava colocar regras em Israel? Será que a lei é só isso? A lei, ela deve ser vista como uma aliança, né? Então, a lei dada ali no Monte Sinai, ela fala de um pacto condicional entre Deus e Israel. E esse pacto vai delinear as obrigações mútuas, né? E os fundamentos dessa relação teocrática. Ou seja, se o povo obedecesse, o povo teria a bênção. Se o povo desobedecesse, o povo teria as consequências. Note que esse pacto, ele não era um pacto apenas unilateral, mas bilateral, exigindo fidelidade de ambas as partes, né? Então, Deus, o nosso Deus todo-poderoso, prometeu ser fiel e zeloso. É tanto que ele começa dizendo e apresentando quem ele é, né? E ao mesmo tempo, ele vai pedir para esse povo de Israel uma santificação. Vai pedir para esse povo, né, que venha adorar apenas ao Senhor como seu Deus, que venha não, que não venha ter outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, né? Vai falar sobre a cobiça, vai falar sobre homicídios, vai falar sobre os ídolos e os altares. O Senhor vai dar uma série de leis para esse povo, né? E essas leis, né? Elas têm como proposta
maior trabalhar no povo, né, a fim de que o povo compreenda a governança teocrática de Deus para com Israel, a teocracia, né? Mas olha que interessante que dentro dessa teocracia, o Senhor já tinha prometido que daria reis a Israel. Mas esses reis, eles seriam de acordo ou conforme o modelo que Deus queria. Então, reis que não confiassem nos seus cavalos, reis que não fossem opressores, reis que não fossem tiranos. Por quê? Porque apesar de ter reis, haveria ali uma teocracia. Uma outra questão, outro propósito era diferenciar a cultura e a religião de Israel. As nações vizinhas eram politeístas, tinha uma cultura do terror, do medo, uma cultura violenta. Israel tinha uma cultura agora, tinha que ter uma cultura baseada no amor a Deus e no amor ao próximo. E uma religião a um único e verdadeiro Deus, né? O propósito da aliança também era preparar o povo para a vinda do Messias. Então, vocês estão vendo os propósitos da lei? Não era só dar lei, não era só dar obrigação, não, era, acima de tudo, guiar o povo para uma teocracia, né? Moldar a cultura e a religião do povo e preparar o coração das pessoas para a vinda do Messias. E, por último, era a base para a justiça social. O povo de Israel viveu 430 anos no Egito, escravo. Os israelitas viram o faraó matar os seus primogênitos. Agora eles tinham a chance e a oportunidade de agirem diferente na sua sociedade, né? Então é dado leis acerca dos servos, leis acerca do homicídio, foi dados leis acerca dos dízimos. E olha que interessante, William, irmão Edson e todos que estão nessa sala, que até mesmo o dízimo, né, o dízimo tão falado lá em Israel, ele tinha uma proposta diferente. Como assim uma proposta diferente? Eu vou explicar para vocês. Quando, lá no capítulo 47, né, o faraó, o José, alimentando o Egito, então acaba o dinheiro, o povo vende a terra, acaba a terra, o povo se vende como escravo ao faraó. Note que teve uma casta de povo ali, de egípcios, que não precisaram pagar os seus alimentos, que era uma casta privilegiada. Quem era? Os sacerdotes. Os sacerdotes do faraó tinham direito a terras, a comer à vontade, enquanto que o povo, os outros demais egípcios, estavam ali naquele momento de dificuldade se vendendo ao faraó, né? E agora, quando chega na vez de Israel, o que o Senhor faz com a classe sacerdotal? Vocês não terão terra. Vocês serão sustentados pela benevolência, pelo amor dos vossos irmãos. O conceito do dízimo a priori era sustentar os levitas. Aí depois tinha o dízimo do dízimo, que era o dízimo que o levita e o povo dava para a manutenção do sumo sacerdote. E por último tinha o terceiro dízimo, que era o dízimo do dízimo do dízimo, que todo o povo, ricos, sacerdotes, sumos sacerdotes, davam para a alimentação dos pobres, das viúvas e dos órfãos, né? Então, nós vemos que Deus ele vai dar leis acerca dos estrangeiros, né? A lei acerca das viúvas e dos órfãos. Tudo isso está lá no capítulo 22 de Êxodo, né? E no capítulo 23 o Senhor vai proibir de dar
falso testemunho, a questão da injustiça, né? O versículo 6 do capítulo 23 tem um texto aqui que é sensacional, que diz assim, ó: não perverterás o direito do pobre na sua causa, né? Certamente que essa lei é uma lei difícil de observar. Por quê? Porque os pobres não têm, muitas das vezes, quem o defenda tão facilmente. Mas na base social israelita, na base das leis de Israel, o pobre tinha direito sim a ser defendido. E ai, e ai de quem pervertesse o direito do pobre em sua causa, né? Então, o Senhor vai ordenar que eles não aceitem suborno. Então, note como que os propósitos da lei, da aliança, vão muito além de apenas dar mandamentos. Tem todas essas bases, né? Todas essas bases. Pessoal, tranquilo até aqui? Podemos continuar? Alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos lá. E quem é o mediador dessa lei? O mediador dessa lei é Moisés. Moisés, ele, ele é conhecido como mediador dessa lei porque ele atua, né? Ele atuou como canal de Deus entre Deus e o povo de Israel para receber e transmitir os 10 mandamentos, né? E outras leis. Então, ele serve como o intermediário no Monte Sinai, transmitindo as instruções divinas ao povo que não se sentia seguro para ouvi-las diretamente, né? Então, a mediação de Moisés, ela é fundamental para estabelecer essa lei, daí que vem o termo, a nomenclatura lei aliança mosaica. Por quê? Porque Moisés está, na orientação de Deus, organizando Israel como povo, como nação. Porque Israel sai ali do Egito como um monte de povo, como povo. Agora eles serão moldados, preparados, a fim de que recebam, né? A fim de que se torne uma nação, a nação que o Senhor escolheu para levar adiante o seu nome e a sua imagem, tá? Mas o fato de Moisés ser o mediador da lei não o coloca como salvador. O salvador, o mediador agora é Cristo. Cristo mediu uma lei superior, porque é a lei no qual ele cumpriu tudo, né? Ele é o único, né, que pode ter cumprido toda a lei. Tranquilo? Quando falamos de Moisés como mediador, nós precisamos entender o papel, né? Então, qual o papel de Moisés? Ele foi o porta-voz designado por Deus para receber a lei, né? A Bíblia o descreve como alguém falando com Deus boca a boca, né? Em uma comunicação direta e íntima. A necessidade do povo, o povo de Israel, temendo a voz de Deus diretamente, pede a Moisés que servisse como um intercessor. E a função dessa lei dada por Moisés era expressar a vontade de Deus e estabelecer um relacionamento pactual com Israel, definindo a identidade da nação como um povo separado e santo. O que Israel não tinha? Identidade. Agora, Deus, por meio dessa lei, está, é, está forjando, está dando
identidade para Israel, né? Está dando agora, fazendo Israel, querendo tirar de Israel aquela mentalidade, né? Aquela mentalidade de escravo, né? E fazendo com que o povo agora viesse a ser uma nação, né? E viesse servir ao Senhor. Né? Uma coisa interessante é que o legado dessa mediação de Moisés não apenas é o de transmitir a lei como alguns pensam, tá? Mas é ser o fundador de uma comunidade. Então não é errado dizer que, de certa forma, Moisés é o fundador, o organizador e primeiro legislador da nação de Israel após a saída do Egito, né? Não que Moisés tenha sido quem fundou e tal, mas Moisés ele é aquele que agora pega aquele povo escravo e vai querer agora, na direção de Deus, fundar uma nova nação. Mas qual é a comparação dessa lei com o novo pacto? Então, assim, Moisés, ele media a antiga aliança. Só que vem alguém superior a Moisés, a saber, Jesus Cristo, que é o mediador de um novo pacto, uma nova lei, que é a lei do Espírito, né? Então, isso é muito importante para nós. Então, no Monte Sinai, Deus revelou a Moisés um código legal e moral que transcende a criação humana. Esse conjunto de leis estabelece os fundamentos da aliança. E esse tem origem divina, tá? Distinguindo a lei mosaica de outros códigos jurídicos antigos, como o Código de Hammurabi. É um erro comparar a lei mosaica, dizer que Moisés copiou, ou que Moisés tenha reescrito a lei a partir dos códigos de Hammurabi. Por quê? Porque o Código de Hammurabi, por exemplo, nós vemos ali uma justiça muito falha. Nós vemos ali uma justiça que não conversa com a realidade do povo. Nós vemos ali, inclusive, confusão, né? Confusão, coisa que na lei mosaica nós não vemos, né? E aí, pessoal, ó, um livro muito interessante é esse livro aqui do professor Renato, né? Torá, o coração de Deus revelado. E esse autor aqui, o professor Renato, ele vai trabalhar justamente isso, né? Que diferente do que a maioria pensa, né? A lei de Moisés, ela não é simplesmente um espelhamento de códigos daquela época, tá? Por quê? Porque tinha toda uma dinâmica. Os códigos de Hammurabi, por exemplo, era só vingança. Era vingança pela vingança. O código da lei mosaica tem uma proposta de você se arrepender, de você entender a importância do ser humano, a importância da vida, né? Então, esses são exemplos, tá? Então, os 10 mandamentos, ou decálogo, são o cerne da lei mosaica, gravadas por Deus em tábuas de pedra, ou seja, toda a lei, todo o conjunto de lei, basicamente foram resumidos em 10. E esses códigos estabelecem a base da conduta moral e religiosa fundamentais para a civilização ocidental, por exemplo. Até hoje, há, de certa forma, uma influência, né, da lei mosaica, dos 10 mandamentos, do decálogo, em relação à nossa sociedade. Tá bom?
E aqui temos uma pergunta, né? Considerando a perspectiva judaica de a Torá ser una, eterna e reflexo de um padrão divino de santidade, como essa visão se manifesta na prática religiosa e na vida da comunidade hoje? É uma pergunta que eu faço a vocês. Considerando a perspectiva judaica de a Torá ser una, eterna e reflexo de um padrão divino de santidade, como essa visão se manifesta na prática religiosa e na vida comunitária hoje? E aí, quem vai tentar responder? Mas nós vivemos isso hoje, não vivemos? Adorar a Deus sobre todas as coisas, não adorar a imagem. Não... Eu acho que a gente vive, queira sim ou queira não, Jesus depois vai resumir lá, quando ele está subindo para o céu, depois dos 40 dias, ele fala assim, e agora um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu a vida pela gente. Então, antes, a gente tinha que viver esses 10 mandamentos é, é, intensamente, que é adorar a Deus, amar o próximo, não cobiçar, não essas coisas normais, não matarás, não roubarás, isso daí eu acho que a gente vive isso daí ainda. Exato. William, interessante que você colocou, porque, de certa forma, nós vivemos sim os 10 mandamentos. Porque Jesus não os aboliu, tá, gente? Os 10 mandamentos, tá? Estamos falando dos 10 mandamentos, não estamos falando do conjunto de lei, tá? Estamos falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são válidos, sim. Por quê? Porque a proposta tônica deles é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, por exemplo, quando do capítulo 20, do versículo 1, né, até o versículo 8, versículo 11, por exemplo, né, nós vemos um tipo de, é, vamos dizer assim, um tipo de amar ao Senhor. Por quê? Porque está falando de não ter outro Deus, está falando de reservar um dia da semana, no caso o sábado, para santificar ao Senhor, está falando de não fazer imagens de... Isso é amor a Deus. E amar ao próximo. Aí do versículo 12 em diante vai falar sobre honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, né? Não furtar, não fazer falso testemunho, não cobiçar. O que esses mandamentos são se não amor ao próximo? Quem ama não vai furtar. Quem ama não vai matar. Entendeu? Quem ama vai honrar o pai e a mãe. E assim sucessivamente. Então, essa, essa visão de uma leiuna eterna, né, ela se manifesta na nossa prática religiosa por meio disso, quando amamos, quando temos comunhão com o nosso próximo. Tranquilo? Então, qual o propósito da lei? O propósito da lei é guiar, né, e redimir. Como assim, Sérgio? Revela por quê? Vai revelar a santidade de Deus e a pecaminosidade humana. A lei em si, ela não salva, mas ela evidencia a necessidade de um Salvador e de uma redenção. Então, nesse aspecto, ela nos guia até o Salvador. Então, ela serve como tutor para guiar a fé em Cristo e promover arrependimento e uma vida de obediência, né? Mas aí, pessoal, Moisés está lá tendo as leis, né? Recebendo do Senhor aquele conjunto de leis, está lá no monte, né? Recebendo aquele conjunto de mandamentos.
inclusive acerca do próprio tabernáculo, que daqui a pouco falaremos, né? Mas o que que acontece? O povo, né? O povo está querendo, né? O povo olha e diz assim, o Arão, se Moisés aí está demorando demais, né? Está demorando demais. Eu acho que nós precisamos de um guia, né? E aí eles levam os brincos, os braceletes para Arão. Arão os recebe e dá a forma de ouro como um bezerro, né? Aqui nós vemos uma referência à religiosidade egípcia. Ou seja, o povo sai do Egito. No entanto, o Egito não sai do povo, né? O povo ainda estava apegado à idolatria, né? A idolatria do egípcia. Quando Moisés ele desce, ele vê aquela festa, né? Ele vê aquele povo obstinado, ele vai e quebra as tábuas que o Senhor tinha dado para ele, né? Tamanho a sua ira, tamanho a sua indignação, tá? Foi tão terrível esse case, né? Que 3.000 homens morreram, dando a entender que não foi todo o povo, tá? Parece que a narrativa bíblica, ela na verdade vai dar a entender que todo o povo participou da festa. Todavia, parece que alguns foram os iniciadores da rebelião e esses morreram a espadas pelos levitas, né? Então nós vemos que uma situação semelhante ocorrerá depois, em Números 25, do 11 ao 15, com Finéias, neto de Arão, né? Então nós vemos que o povo sofre ali. E a partir do capítulo 33 de Êxodo, o Senhor fala, olha, é o seguinte, eu não quero mais ter aliança nenhuma com esse povo. E aí Moisés faz uma das orações, William, que para mim é a oração de quem tem confiança em Deus. Ele vai dizer, risco o meu nome do livro da vida, né? No entanto, eu te suplico que o Senhor não destrua esse povo. Alguém aqui teria coragem de fazer essa oração? Então, aí eu vou falar para você, aí a gente vê a misericórdia de Moisés agindo no meio do povo, né? Porque nesse primeiro momento aí ele fala, não, tô guiando esse povo, tô, né, um líder nato. Mas depois ele se rebela também, né? Sim, sim. Ele fica irado ali, e é normal, né, gente? Você imagina um povo igual eles, que o povo de Israel era só Jesus. Só Jesus. Né? Vamos continuar aqui, então. Então, Professor Sérgio, ele fez o mesmo ato que Estevão fez, né, pelo povo quando. sim, sim. Basicamente, sim. Né? Ele pede para que o Senhor perdoe o povo. Né? Possivelmente, Moisés aqui, ele assume uma posição de auto-sacrifício, né, pelo povo. E aí o Senhor vai dizer, olha, eu não vou matar o povo, eu não vou destruir, só que tem um porém. A minha glória não vai no meio desse povo, não. Eu não vou, não. A partir de agora, quem vai... você precisa entender o seguinte, que
O meu anjo vai com esse povo, mas eu não vou, a minha glória não vai. Entendeu? Então, o ideal divino, nós vemos que fora corrompido pela obstinação do povo. No entanto, ainda, né, há aspectos de relacionamento preservado na figura de Moisés orando na tenda fora do acampamento, onde ele ia encontrar o Senhor face a face. É interessante que Deus, a partir dessa perspectiva, ele assume uma posição de ficar fora fora do arraial de Israel. Porque se ele fica no meio de Israel, ele com certeza mataria, acabaria com Israel, né? Continuar aqui. Então, tem uma outra questão aqui que eu quero que vocês pensem. Como a tensão dialética entre a lei mosaica e o conceito de graça divina, conforme explorado nos textos paulinos, pode ser reconciliada ou compreendida como complementar na teologia cristã contemporânea? E aí? O que vocês respondem? Reformula a pergunta para nós, por favor. Como a tensão dialética que é de debate, de conversa, de troca de ideias entre a lei mosaica e o conceito de graça divina, conforme explorado em Paulo, ou seja, aparentemente há uma contradição, há pensamentos contrários entre Paulo e a lei, aparentemente. Pode ser reconciliada ou compreendida como complementar na teologia cristã contemporânea, como aquilo que parece ser contraditório, na verdade não é, mas se completam. Explica isso para mim. Como que a lei de Moisés e o evangelho, aquilo que escreve, se completam? Que nós vivemos pela graça. Paulo vai falar que a gente não vive mais na lei, a gente vive na graça. Mas para a gente viver nessa graça, a gente tem que respeitar a lei. Porque se você não respeita a lei, você não consegue viver na graça. A lei, ela não te dá salvação. Mas se você não respeitar a lei, não cumprir a lei, você pode ter a perdição. Você pode perder a sua salvação. Sim, sim. Boa, boa, William. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Ninguém mais? Um outro exemplo, Sérgio, que eu vou colocar, parecido com isso que você perguntou, é a questão das obras. Porque Paulo vai falar que nós não somos salvos pelas obras. A gente temos o único e suficiente Salvador, que é Cristo. Mas aí Tiago vai complementar isso daí, que ele fala assim, olha, mas você já é salvo, agora você tem que mostrar obras. Porque a sua fé sem a obra vai ficar morta. Boa. Então, na verdade, a obediência à lei era um ato de fé e de graça, né? A graça já estava na lei. Por quê? Porque se não houvesse graça na lei, o povo de Israel, por exemplo, que era o mediador dessa aliança, né? Moisés entrega mais, o mediador seria a nação de Israel, não existiria, né? Então, é bem interessante. Mas vamos explorar isso daqui, né? As três dimensões da lei. A lei tem três dimensões, né? A dimensão moral, que reflete o caráter divino e princípios universais de justiça, né? Então, por exemplo, os 10 mandamentos, eles são eternos. Calma aí, Sérgio. Então você está querendo dizer, sim, eu sempre costumo dizer uma coisa, que Deus, para provar, viu, irmãos, a nossa incapacidade, ele só nos pediu 10 coisas. Entendeu? É como se ele falasse, ó, cumpre essas 10 coisas e tá tudo bem. Mas eu pergunto, nós conseguimos cumprir?
Não conseguimos, né? Se você cumprir um, você fale outro. Sempre. Então, os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, ela é eterna. Aí nós temos a lei cerimonial, né? A lei cerimonial, que eram os rituais de adoração, purificação, os sacrifícios, né? Eles apontavam para a vinda de Cristo e foi cumprida em Cristo. Ou seja, as leis cerimoniais, elas nos trazem lições, mas elas hoje não têm uma validade até porque Cristo as cumpriu. A lei civil, né? A lei civil, ela estabelecia normas para a sociedade de Israel, abrangendo justiça, propriedade. A sua aplicação foi específica para a nação de Israel, mas nós podemos tomar lições, né? Principalmente da parte de justiça que é abordado ali, justiça social, o cuidado com os necessitados, e por aí vai, né? Então, note que nós somos convidados, né, a observar. Então, dessas 3 dimensões, a moral, que é o decálogo, ele continua valendo para nós, porque são eternos. Deus não quer jamais que tenhamos outro Deus. O propósito de Deus é que honremos nosso pai e nossa mãe, que não furtamos, que não cobicemos, que não adulteremos. Essa é a proposta de Deus. E aí é onde eu falo que nós não conseguimos cumprir porque nós sempre estamos falhando, né? Então, os 10 mandamentos são a personificação da lei moral, que é um código ético atemporal e universal, tá? Os 10 mandamentos, eles não estão presos aos tempos, eles são atemporal e universal. E eles delineiam princípios fundamentais para a conduta humana, transcendendo culturas e épocas, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, qual a relevância da ética dos 10 mandamentos para os nossos dias? Vamos lá, pessoal? Qual a relevância ética dos 10 mandamentos para a nossa sociedade contemporânea? Eu acredito que total, né? Total. Então vamos lá, ó, o resumo da lei moral que é eterna é: os 10 mandamentos é a essência dessa lei moral, os seus princípios são universais, atemporais e imutáveis, e o seu fundamento ético, entra aqui, ó, a questão da sua relevância, é transcendente, não ficou preso só lá para Israel, mas serve para hoje. Por quê? É aplicável, é o desejo de Deus que seja aplicável a todas as culturas e eras. Pessoal, isso eu estou falando dos 10 mandamentos, tá? Estou falando dos 10 mandamentos, tá? E a lei cerimonial, a adoração, os rituais, né? Essas regras que regiam a adoração e a purificação, ela ficou ali no antigo Israel. Por quê? Porque ela compreendia um monte de simbologias que foi cruciais para nós entendermos a vinda de Jesus e o plano da salvação. Bom, qual a função da lei cerimonial? A lei cerimonial, com seus rituais e sacrifícios, prefigurava a obra redentora de Jesus Cristo. Então, a sua natureza foi uma natureza transitória. Por quê? Porque apontava para a vinda do Messias, né? Que cumpriria plenamente. Ou seja, ela funcionava como uma sombra do que estava por vir, né? E aí nós temos agora os juízos e estatutos,
que é a parte civil, né? Então, a lei civil de Israel estabelecia normas para a vida em sociedade, abordando contratos, propriedades, crimes, e fundamentava-se na justiça retributiva e na equidade. Ou seja, com esses princípios, moldaram a coesão social. Por quê? Porque visavam proteger os vulneráveis, como órfãos e viúvas, e garantir um tratamento justo a todos, né? É muito interessante que o sistema judicial de Israel era descentralizado, né? Então nós temos muito a aprender, né? Muito mesmo. E a aplicação dessa lei civil estabelecia a ordem social, a coesão nacional, tal como o Código de Hammurabi foi para a Mesopotâmia, a lei de Moisés, claro, muito superior era para aquele povo, porque protegia direitos individuais e coletivos e definia padrões de conduta éticas e morais, refletindo a soberania de Deus sobre Israel. Ou seja, Israel não ia fazer o que bem pensasse, né? E aqui nós temos a interconexão das leis. Então, a lei moral é o fundamento, porque dela depende todo o restante, tá? A lei civil é a aplicação de tudo que Deus quer para a sociedade de Israel, e a lei cerimonial apontava para uma redenção e adoração no meio do povo. E qual que é o legado de tudo isso para nós finalizarmos aqui essa parte? Com esse complexo, esse mosaico de éticas, rituais e outras coisas, né? Essa teologia prática do judaísmo, por assim dizer, né, continua, como eu posso dizer, continua trazendo muitos insights e a moldar o nosso modo de pensar, né? Por quê? Porque muito antes das leis modernas dizer que matar era crime, lá estava Deus por meio de Moisés dizendo, não matarás, entendeu? Então esse é só um dos exemplos, né? E aqui eu concluo essa primeira parte dizendo o seguinte, né? Que a lei mosaica, ela foi um pacto divino fundamental, seu propósito transcende a mera regulação social, e as suas três dimensões, por mais complexas que sejam, estão interligadas, né? E lei e graça são conceitos complementares, tá bom? Por isso até que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com o dispensacionalismo, que vai dizer o seguinte, foi a lei, veio o profeta, foi o profeta, veio tal. Porque quando você vai analisar lei e graça, eles se complementam. A graça só se manifestou por causa da lei. E a lei só é justa por causa da graça. Entendeu? Então, eu vejo complemento entre elas, né? Tranquilo? Dito isso, né? Vamos continuar aqui agora e falar sobre os sobre o tabernáculo, né? Então, agora Deus, ele vai dentro dessas leis e de tudo que aconteceu, ele vai dar o tabernáculo agora para o povo, o tabernáculo que é um símbolo, né? O símbolo da presença de Deus no meio do povo, né? E agora esse tabernáculo ele vai trazer, por assim dizer, para nós insights sobre a presença do nosso Deus, né? O que é o tabernáculo? O tabernáculo, ele era a morada divina, né? Era uma estrutura móvel, foi detalhada e projetada por Deus
servindo como seu santuário, o ponto central da sua presença entre os israelitas durante a sua jornada do deserto, tá? Que nós não podemos, nós temos que entender qual é o propósito do tabernáculo. Então, o tabernáculo ele servia como um lugar de encontro entre Deus e Israel e Deus, e representava a manifestação tangível de sua presença, né? O tabernáculo ele foi construído segundo o padrão que Deus deu, revelando a Moisés no Monte Sinai a santidade, refletindo um pouco da dinâmica do céu. E aqui nós temos a tenda da congregação. E eu queria perguntar para vocês, pessoal, qual que é a diferença da tenda da congregação para o tabernáculo? Ou não há diferença? É que a tenda era móvel, né? Eles desmontavam e montavam novamente enquanto o povo estava andando. E o tabernáculo era fixo, não era isso? O tabernáculo, ele... Ó, eu vou voltar aqui os slides só para vocês entenderem, ó. Ó. O tabernáculo, ó, era uma estrutura móvel também. E a tenda da congregação? Ou seja, a tenda da congregação era para o conjunto, para todo mundo adorar junto, e o tabernáculo só para o povo mesmo, o sacerdote, para entrar? Não, Vamos porque entender. a tenda também só entrava quem podia, né? E aí? Vocês estão vendo? Ó, na aula de ontem, vocês estão aqui, vocês ainda estão, tem uma percepção de que são coisas diferentes. Mas na aula de ontem, teve alunos que achavam que a tenda da congregação e o tabernáculo era a mesma coisa. Entendeu? Vocês ainda estão um pouquinho à frente, porque vocês notam que há diferença. E há diferença, né? É assim, ó. Frequentemente, né, eles colocam, alguns entendem que são a mesma coisa ou são sinônimos por conta do quê? Porque a tenda da congregação tinha uma proposta também de simbolizar a presença de Deus itinerante no deserto. Só que a diferença era o seguinte, né? Vamos aqui, vamos avançar aqui, ó. Aqui está a diferença. Então, antes da construção do tabernáculo, havia a tenda, né? Então, vem a tenda da congregação, depois o tabernáculo, depois o templo de Salomão. Durante todo o período do deserto, até a construção do templo, o que estabeleceu ali depois do Sinai, depois que foi dado a lei, foi o tabernáculo, né? A tenda da congregação era um lugar que ficava fora do acampamento. E o tabernáculo ficava no centro do acampamento. A tenda da congregação era um lugar pessoal de Moisés, no qual Moisés ia e falava com Deus, e Deus respondia a Moisés, e Moisés trazia para o povo. O tabernáculo tem a perspectiva da morada de Deus entre o povo e o centro da adoração. Então são coisas diferentes, tá bom? Não são a mesma coisa, né? Compreendido, pessoal? Outra coisa, tá? Na tenda da congregação não existiam os utensílios que há no tabernáculo. Então são coisas diferentes. Basicamente é isso daqui, ó, tá? Isso daqui é a tenda da congregação. Era um lugar simples, aonde Moisés entrava para orar e o Senhor respondia, entendeu? Agora vamos entender esse tabernáculo, esse santuário aí, o que que tem nele, o que que significa, né? Pessoal, depois eu compartilho com vocês esses slides, tá bom? Para vocês terem um material a mais, um plus a mais. Mas vamos lá, então, ó. Aqui no pátio, né? Aqui, esse pátio aqui, ó, era onde o sacerdote
trabalhava e era uma, vamos dizer assim, uma parte visível, né? Então, o que que nós temos no pátio? A pia, ok? E o altar do sacrifício, apontando já para Cristo, né? Que foi sacrificado fora do santuário, né? Ele veio até nós ser sacrificado. O lugar santo, que era o lugar de trabalho do sacerdote também, tinha o candelabro para iluminar, né? Uma vez que aqui era escuro, não tinha luz. Tinha o altar de incenso aqui, que aponta para a oração do justo. Tinha a mesa de pães, né? E tinha e tinha aqui a mesa de pães. E aí nós temos lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que tem a Arca da Aliança e que é dividido por um véu, né? Aqui nós temos detalhado, mais detalhado, né? O que é cada coisa. Então, por exemplo, ó, vou aumentar aqui, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Tá? Então, ó, o tabernáculo, ele existe, né? Ele vai entrar na parte aí da história de Israel, mais ou menos de 4.000 antes de Cristo, né? Até mais ou menos ali 1512 antes de Cristo, tá? Então aqui, ó, é um detalhamento de todas as peças do tabernáculo, os componentes, tá vendo? Eu preparei aqui esse slide, ó, vocês vão receber, vocês verão que tem todas as partes e tudo a referência bíblica, tá vendo? Ó? Então tem aqui uma planta, aqui tem, ó, a roupa do sacerdote também e toda o seu significado, né? E tudo o que ele quer dizer, tá bom? Material bem rico, pessoal, para vocês usarem, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender como que era o trabalho nisso. Então, o acesso, né? O ato externo, delimitado por cortinas de linho fino, né? Era o primeiro contato com o tabernáculo. A sua única porta, a porta do pátio, simbolizava o acesso exclusivo a Deus, que é o caminho, que é Jesus, né? O lugar santo era a área maior e exterior, acessível aos sacerdotes diariamente, continha o candelabro de ouro, a mesa dos pães, da proposição, e o altar de incenso, simbolizava a presença contínua de Deus com o seu povo. E o lugar santo dos santos era um recinto sagrado, separado por um véu espesso. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, tá bom? E aí, dentro disso, dentro do dia da expiação, nós temos aqui, né? Então, o lugar santo, essa câmara interna do tabernáculo, abrigava elementos essenciais para o culto diário, que era o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, né? E simbolizava a constante presença divina e comunhão entre Deus e Israel, tá bom? A mobília do lugar santo, né? Então, o candelabro, representando a iluminação, os 7 pães, representando a providência divina, e o altar do incenso, que simboliza as orações do povo de Deus, né? O lugar santo dos santos, essa câmara mais sagrada, acessível apenas ao sumo sacerdote, e uma vez ao ano no Yom Kippur, né, o Kippur, como alguns falam, guardava a Arca da Aliança, representando a presença divina, né? Então, a sua inacessibilidade simboliza o quê? A santidade de Deus. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Talvez o Douglas o Douglas, como alguém eu sei que ele estuda bastante também, ele já deve ter ouvido. Algum de vocês aqui já ouviu aquela história de que quando o sacerdote entrava no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada na cintura? Alguém aqui já escutou isso?
Pergunto para vocês que escutaram. É verdadeiro isso? Não, porque você já falou já uma vez. Eu aprendi. Exato. Pessoal, não tem nenhuma fonte confiável, tá? Que confirme isso, tá? O pessoal sai falando e, somente a década de 90 para 2000, pregadores famosos replicaram essa lenda, essa história, até porque nos registros judaicos não há nenhuma informação de algum sumo sacerdote que tenha morrido no exercício do dia da expiação, tá? Os cases de sacerdote, sumo sacerdote morrendo no tabernáculo, são outras situações, que negligenciando, mas não essa questão do trabalho no Santo dos Santos, tá? Então não faz sentido acreditar nisso. Tá? A Arca da Aliança era um dos objetos mais sagrados de todo o tabernáculo. Queria perguntar para vocês, pessoal, o que vocês acham? A Arca da Aliança está perdida em algum lugar? Está no céu? A Arca da Aliança foi destruída? Você acha que algum doido da vida um dia ainda encontrará a Arca da Aliança? Chama o Indiana Jones. Ô, Sérgio, eu acho que assim como foi o corpo de Moisés foi ocultado, a Arca da Aliança também. Eu não sei qual foi o fim, mas Deus não deixou ela inteira, porque senão hoje adorariam a arca, mas não adorariam a Deus. Ô, William, exatamente, né? Mas se fosse para vocês chutarem, onde vocês acham que ela está? Rapaz, no céu, no céu. Pra que Deus ia levar pro céu? Escondida, bem escondida, mano. Agora aonde, velho? Aí não dá pra ter uma noção, não. Ô, Sérgio, eu acho que foi o próprio Deus que, no meu ponto de vista, escondeu, porque senão até o pessoal reconhecer Jesus como o Redentor ia ser difícil. Boas colocações, pessoais, boas colocações. Eu também acredito que se ela está na terra, está muito bem escondida aí, Deus. Pode ser que de repente, futuramente, o Senhor permita aí, mas acho pouco provável, né? Também tem Mas, esse pensamento de que esteja no céu. Enfim, eu também acredito que Deus não vai permitir essa geração, esses homens, encontrarem, porque se encontrar é como bem colocou o William. O povo vai fazer da arca um ídolo. O doido do Hitler, né, já quis, foi atrás, um monte de gente louca já ô foi Sérgio, atrás. mas também tem a hipótese de ele ter dizimado ela também, né? Sim, também tem a hipótese de Deus ter destruído, né? Enfim, pessoal, são só conjecturas, né? Mas fato é, a Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro, media cerca ali de 2,5 côvados de comprimento. Seu propiciatório era adornado com 2 querumbis de ouro, cujas asas se estendiam sobre ela. Uma coisa interessante é que mais importante do que o caixote da asa da arca era o propiciatório, ou seja, a tampa da arca, né? E o que tinha também a tornava valiosa, que eram as 2 tábuas da lei, o decálogo, um pote de maná e o cajado florescido de Adão, né? Qual o significado teológico da arca? Primeiro, presença divina. A arca simbolizava a presença divina, né? Continha as tábuas da lei, então, de certa forma, ela era um lembrete da aliança, e a arca também guiava o povo no deserto e nas batalhas, simbolizando a proteção e a provisão divina como algo contínuo, né?
Só que paralelo ao tabernáculo, que foi um meio que o Senhor deu a Moisés para habitar no meio do povo, nós temos aqui os bezerros de ouro, né? Bezerro de ouro, nós já vimos, ele, devido à ausência de seu líder, gera impaciência, ansiedade, e o povo recém-liberto da escravidão agora está adorando um dos deuses ali que Deus humilhou nas 10 pragas, né? E aí, sob pressão, Arão funde os ornamentos de ouro do povo, criando o bezerro de ouro, e este ato refletiu influências sincretistas de cultos pagãos egípcios. E aí, com essa idolatria, veio a quebra da aliança, né? Deus queria matar o povo, acabar com o povo. Moisés intercede, lembrando de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Deus não destrói, mas há consequências, né? Moisés destruiu o ídolo, chamando o povo ao arrependimento, né? Então, qual o significado do bezerro? Se o tabernáculo simboliza a presença de Deus, o bezerro ele vai representar a infidelidade, que é a quebra de aliança com Deus, idolatria, que é a adoração de falsos deuses, a desconfiança e, acima de tudo, as consequências da separação da presença de Deus, né? Indo aqui para o finalzinho da nossa aula, nós temos aqui o tabernáculo versus o bezerro. Então, o tabernáculo representava a presença divina e a obediência aos mandamentos de Deus. Era o centro do culto e da reconciliação, enquanto que o bezerro simboliza a idolatria, a desobediência humana, criado para preencher um vazio espiritual como a imagem terrena, né? Então, considerando a narrativa do bezerro de ouro como a busca por gratificação imediata ou segurança visível, como isso pode comprometer a fé e a fidelidade a princípios espirituais ou éticos? E quais as implicações disso na nossa sociedade contemporânea? Deixar de adorar a Deus para adorar a obra? Esse é um dos pontos, né? Esse é um dos pontos. Mas quais os problemas que isso de deixar de adorar a Deus e adorar o homem pode trazer para a nossa sociedade? A falta de amor. Se você deixa de adorar a Deus, você acaba, de alguma maneira, se afastando de Deus e se tornando inimigo de Deus, você vai virar um amigo do mundo, né? E o mundo não tem amor para ninguém, né? Boa, boa. Isso fere os nossos relacionamentos não só com o próximo, com Deus, né, mas com o próximo também. Porque isso vai gerar orgulho no nosso coração, né? E uma série de coisas. Então, por outro lado, a relevância contínua do tabernáculo e do próprio bezerro de ouro na nossa fé, qual o legado que ele nos deixa? É o legado de que o tabernáculo simboliza a imanência divina e a aliança, enquanto o bezerro fala da nossa falha humana, da nossa idolatria. Mas é interessante que ambos apontam para a fidelidade a Deus, né, que é crucial para a comunidade, a intercessão em momentos de crise, e a adoração autêntica exige confiança e obediência unicamente no Senhor, né? No Senhor nosso Deus. Tranquilo? Alguma pergunta? Nenhuma? Eu gostei dessa colocação aí, Sérgio, que muito pregador prega muito sobre a ira do povo, mas é difícil ele fazer a colocação de colocar o bezerro, né? E igual você fez, jogou a pergunta para nós aí, o significado do bezerro, né? Nós vemos muita pregação, o pessoal só fala bem mesmo de Moisés, né? Mas o pessoal não fala sobre o bezerro, né? O motivo.
Tô aqui pensando aqui, refletindo, já dá uma palavra pro domingo já. Já dá mesmo. Já te entreguei o sermão pronto. Ai, ai. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Dentro da arca também tinha outra coisa muito importante, né? Que simbolizava Jesus, que era o maná, né? Sim, sim, sim. Exatamente. 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 Tudo ali no tabernáculo apontava para, de certa forma, para o plano maior, que era o plano de redenção, né? Que era a revelação do Filho de Deus, né? A revelação de Jesus Cristo. Então, tudo, tudo ali apontava para Cristo, apontava para algo muito maior, né? Tranquilo, pessoal? Pessoal, nós vamos parando por aqui hoje, tá? Aí na semana que vem, nós vamos ter o livro de Levíticos, Números e Deuteronômio. São lições bem poucas. Aí nós gravamos tudo em um único combo. Lembrando que semana que vem já é a última aula desse livro, né? Tá passando rápido demais, gente, né? E aí depois já vem a avaliação, né? E tá chegando ao final aí para algumas pessoas, né? O William, a Lídia, basicamente aí faltam poucos livros, né, para vocês finalizarem. Tranquilo? Vamos abrir a câmera para tirar o nosso retrato, tá? Deixa eu parar aqui a gravação. Tá. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.